Roberto Santana, há pouco tempo atrás, no Guaíba Feminina, ao vivo, nós, os dois juntos, prometemos que no momento que fosse lançado o disco Antologia Poética de Mário Quintana, nós estaríamos dando fé do acontecimento, né? E cumprimos. Totalmente. Como é que está sendo esse lançamento? Fala um pouco para nós sobre esse trabalho do Mário, até para as pessoas que não acompanharam. Olha, eu estava nervoso até bem pouco aqui, que eu não sabia exatamente o que ia acontecer, né? Se ia ter alguém presente de imprensa e de... Enfim, os amigos do Mário. Mas felizmente vieram todos os amigos, todas as cantoras e cantores presentes à festa vieram conhecer o poeta e pegar um autógrafo, um disco dele. Então, uma festa bonita, de congraçamento mesmo, quer dizer, a minha ideia era essa, não é? Continuo te dizendo o que disse daquela outra vez. A ideia de fazer um disco com Mário Quintana não é explorar o mercado de disco do Brasil, e sim registrar um acontecimento cultural do Rio Grande do Sul, que é um grande poeta, o poeta Mário Quintana. E foi uma festa bonita, acredito para ele também. Para mim, eu estou plenamente e absolutamente satisfeito. Não sei se eu mereço isso, sabe? Mas, pelo menos, nós temos realmente uma relação de amor, muito grande, muito sincera. E eu amo assim, a obra de Mário Quintana, amo Mário Quintana. Bom, é claro que para um poeta gaúcho, nós necessitaríamos também um grande músico gaúcho para que esse disco tivesse completo. Como é que foi, Geraldo Flach, a tua participação na Antologia Poética de Mário Quintana? Para mim foi uma coisa extremamente gratificante, né? Porque poder participar desse documento, que é uma coisa definitiva a nível da nossa cultura poética, do Mário Quintana, para mim foi muito bom. Dos 101 poemas, eu musiquei 18. Porque, na verdade, a preocupação era dar uma base em alguma coisa assim que fosse bem descritiva, uma base, um lastro musical para o poema, que é o que verdadeiramente deveria aparecer no disco. É um trabalho lindíssimo de fazer. Eu tive uma absoluta liberdade do produtor, do Roberto Santana, em poder criar em cima, sem nenhuma pressão. É um trabalho que saiu ótimo, basicamente foi todo feito com coração, né? Jesus Iglesias, fala para nós um pouco sobre esse trabalho da Antologia Poética do Mário Quintana, o objetivo de tudo isso e o trabalho desenvolvido pela equipe de vocês também para chegar a esse resultado que está culminando na tarde de hoje com a presença do poeta aqui na Festa Nacional do Disco. Foi primeiramente um trabalho muito gratificante, mas ele começou a nível de ideia no ano passado ainda. Quando eu encontrei o Roberto Santana, que somos amigos, me falava que ia ser reativado o projeto da Poligram, que havia gravado já o Vinícius e o Drummond. Então sugeri Quintana e mandei obra de Quintana. Isso demorou um período até que ele falou com a Poligram, com a direção, confirmaram o trabalho do poeta. E a segunda etapa foi quando ele me confirmou isso, eu fazer a produção local, que foi contactar com o poeta para ele concordar, com a família dele. E também lutei mesmo por uma equipe do Rio Grande do Sul. A gravação ser feita aqui, ele mesmo recitando, com músicos daqui, com Luiz Fernando Veríssimo fazendo a capa e participando também do disco, tocando sax. E o contato com ele foi maravilhoso, ele demorava a deslanchar, porque, é claro, ele não tinha experiência de estúdio, mas quando deslanchou, gostou e foi um trabalho muito bonito, que ele também vibrava junto, ele ouvindo a voz dele, repetindo coisas, e parecia não foi assim super comportado, vamos chamar assim, na medida que ele respeitava o trabalho do pessoal de mesa, do pessoal de áudio, precisava repetir, ele mesmo dizia assim, olha, eu acho que não ficou bom, vamos repetir. Então foi uma pessoa extremamente afável e gostou desse novo trabalho dele. Me fizeram sofrer bastante, mas a gente não chega à perfeição sem sofrer, não é? Não digo que eu seja perfeito, mas estou numa suave escalada para a perfeição. A gente fazer uma coisinha e falar no microfone são dois modos de comunicação, não é? Só que tem que a poesia a gente cuida mais. E no microfone a gente pode ter alguma besteira, né? Eu achei que já era tempo de ser conhecido, né? Eu na cama. Chego deitado. Eu acho que dói muito, né? Escrever uma carta de sente saudade da pessoa, ou sente raiva da pessoa, é chato, né? Eu prefiro a comunicação direta. Qual poeta brasileiro que você mais gosta?
Ele, olha, eu acho que não devo dizer, sabe? Muito da nova geração, porque eles não estão assim em escolas poéticas, não é? Cada um vai guiando sozinho o seu barco. Porque o camarada meter-se numa escola poética, os que embarcarem todos no mesmo navio vão todos ao fundo ao mesmo tempo. Agora, todos, cada um com seu barquinho particular, agora chegar a outra parte, que é a posteridade, o agrado atual ou da posteridade, isso depende de cada um, não é? É o mesmo ponto de partida, agora o ponto de chegada depende de cada um. Eu já disse que eu não devolvi. Não devolvi, não. Eu vou fazendo como é tudo que é gente, é tudo conforme a disposição. Comecei com sonetos, não evolui do soneto para outra forma. Publiquei sonetos por esperteza, não é? Porque sonetos era para o só moço que lia, especialmente as moças, e o soneto se presta muito para poemas sentimentais. E naquele tempo o soneto estava muito desmoralizado. Eu disse, eu vou tratar de fazer sonetos que sejam poemas agora. Não verso isso, mas é verdade, eu tive essa intenção. E a outra cada vez fez sucesso. Poeta, o senhor ainda acha importante vestir o fardão da Academia Brasileira de Letras ou não? Não acha o quê? Ainda acha importante vestir o fardão da Academia Brasileira de Letras? Aliás, esse é um tema que não devia ser abordado, porque é um assunto encerrado. Mas foi o pessoal daqui que resolveu colocar lá. Mas eles estavam na ilusão de que a Academia Brasileira de Letras fosse de letras mesmo, agora é política, não é? Eu não estou bancando os tão verdes, não prestam, mas não raposa. Não, mas não é que seja para lá, mas como é que um deles me avisou? Olha, eles querem botar um poeta que seja conhecido para um ministro ganhar e ele desmoraliza mais uma vez a academia. Então, os inimigos da academia querem fazer isso. Um deles me avisou. Tá? E eu disse, mas agora eu não posso, como é que vão compreender isso? E depois não posso retirar minha candidatura. Esse membro da academia, essa pessoa da academia, ele me pediu que retirasse a minha candidatura, mas agora eu não posso retirar. O que é que o pessoal vai pensar de mim, não é? Aliás, eu nunca me preocupei com o pessoal pensa de mim, mas eu não gosto que pense não, né? Eu gostaria de saber o que você achou naquela entrevista que fizeram com você no Canal Livre. O que você sentiu com aquela entrevista no Canal Livre que fizeram com você? Você se lembra? Me lembro, quando foi isso? Mais ou menos algum tempo atrás. Mas eu me senti muito bem, porque as perguntas foram inteligentes, sabe como é? Mas eu senti que estavam agredindo você. Hein? Eu senti que estavam agredindo você, que não estavam compreendendo bem a sua proposta, o seu espírito. E eu vi que você ficou chateado. Não, eu não fiquei chateado. Não? Eu fiquei assim, né? A chateação é bom, porque passa logo, né? Não, a chateação não passa. É bom ficar incomodado na hora que essa explosão passa. Eu fiquei incomodado na hora, mas depois passou. Se eu ficasse chateado era para toda a vida, tá? Eu te agradeço a tua colaboração e o teu interesse por mim. Então, qual é a sensação tua hoje em ser conhecido? Em abrir as portas para ser conhecido? Qual a sensação de ser uma figura nacional hoje? Poeta Mário Quintana, do Alegrete. Fizesse muito bem. Porque a gente, quanto mais da terra natal mais que é do Brasil. A terra natal é um resumo do que a gente quer, um amor que a gente estende a toda a pátria, todo esse vasto território.
Gostou de tudo aqui na cerimônia? Gostou de tudo que aconteceu, não? Se eu gostei de tudo que apareceu, de tudo que me perguntaram e de tudo que eu vi, especialmente tanta moça bonita. Né? Agora aqui, pra mim, que eu fiquei com ciúme. A Masmin não é nome, não é? Liliana. Liliana. Isso. Vamos pra ali, Mário, viu? Esperar você no chazinho, Tá, tá. Vou botar que rima tão bem comigo. Isso mesmo. Olha que tá fazendo poesia até no autógrafo. Foi um momento muito importante nesta tarde aqui no Hotel Laje de Pedra, o do lançamento do disco Antologia Poética de Mário Quintana. É um momento de muita emoção para todas as pessoas que estiveram aqui presentes e um momento que saiu um pouquinho fora daquele ritmo todo que a festa tinha até agora e fez as pessoas pararem para pensar um pouco. Nós voltamos com o estúdio.